Tá pegando fogo, bicho. Neoliberalismo é um dos conceitos mais utilizados atualmente para definir tanto uma doutrina econômica, um modo de gestão da sociedade e tem sido frequentemente utilizado no debate público e político. Então, no vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês, quero discutir com vocês o que é esse neoliberalismo e quais os seus principais problemas para a sociedade. No entanto, nós vamos fazer um vídeo aqui em duas partes. A primeira delas para explicar o que é liberalismo primeiro, para depois a gente entender o que é o neoliberalismo ou o novo liberalismo. Para falar sobre as origens do liberalismo, entender o que é isso de fato, eu gosto muito de uma leitura que é de uma autora chamada Helena Rosenblatt, que o livro se chama Uma História Perdida do Liberalismo. Por que esse livro é muito interessante? Primeiro, porque a autora ela faz um apanhado geral da palavra liberal. Então a palavra liberal, de fato, ela existe há muito tempo. Ela remonta aos tempos de Roma, do Império Romano. Só que essa palavra liberalismo, que deriva do termo liberal, ela só vai aparecer com um sentido político, com um sentido de definição de uma identidade política, somente no começo do século XIX, em alguns países como Espanha e Suécia. Então nós precisamos entender o que acontece no meio do caminho, em que essa palavra liberal, que estava lá no Império Romano, vai se tornar no século XIX na Europa algo para definir uma identidade política ou uma corrente de pensamento. A partir dessa definição inicial lá do Império Romano, a Helena Rosenblatt vai dizer o seguinte, olha, o liberal naquele momento é uma pessoa que está preocupada com questões cidadãs, uma pessoa que se dedica ao bem público, etc. Então, a palavra liberal, outras palavras que vão derivar dela, como por exemplo, a ideia de liberalidade. Entende? Então a palavra liberal ela surge lá no Império Romano, mas a ideia de liberalismo ela vai passar a existir somente no século XIX em países como Espanha e Suécia. E liberalismo vai então definir algo que não tem absolutamente nada a ver ainda com a ideia de livre mercado e individualismo. Então os liberais ou o liberalismo do século XIX estava muito mais ligado com a ideia de pessoas que estavam defendendo o constitucionalismo, defendendo uma constituição que se oporia ou limitaria o poder dos monarcas naquele momento, ou que se contraporia ao que se chama, entre aspas, de absolutismo, de um regime absolutista. Então esse é o sentido original da palavra liberal, ou da palavra liberalismo, que está ligada a essa ideia de constitucionalismo. E isso mostra algo muito interessante para nós, porque alguns autores que nós costumamos associar à ideia de liberalismo e de liberdade econômica não foram de fato liberais, ou não estiveram ligados ao liberalismo. O caso mais emblemático de todos, com toda certeza, é o caso de Adam Smith, que nós podemos ver aí em vários lugares associado à ideia de que o mercado regularia a si mesmo e que esse mercado teria uma mão invisível que poderia regular todas as suas relações. E é muito interessante porque tem uma outra autora que vai falar sobre isso, chamada Emma Rothschild, que ela vai dizer o seguinte, olha, o Adam Smith usou o termo mão invisível somente 3 vezes ao longo de todos os seus livros. E em segundo lugar, Adam Smith escreve ainda no século XVIII, quando o termo liberalismo sequer existia. Então essa ideia de que Adam Smith é o pai do liberalismo, o fundador do liberalismo, ela não faz sentido. Ele escreve a partir de outras questões e a palavra sequer existe no momento em que ele está escrevendo. Então, se o Adam Smith não é o pai do liberalismo, essa ideia de mão invisível é algo que praticamente não existe dentro do pensamento do Adam Smith, como é então que esse autor acabou se tornando ao longo do tempo sinônimo de liberalismo econômico, sinônimo da defesa da ideia de um mercado que se regula a si mesmo? Para falar sobre isso, nós precisamos voltar ao século XX, porque determinados autores, aí sim, liberais, vão fazer essa leitura sobre o Adam Smith. Então, autores como, por exemplo, Friedrich Hayek e Milton Friedman vão ressaltar essa ideia, vão tomar essa ideia do Adam Smith, esse termo mão invisível do mercado, para falar sobre a sua própria defesa da liberdade de mercado e do individualismo. Então é a partir desses autores do século XX que nós temos a impressão, que nós temos a construção de um Adam Smith que é efetivamente liberal e dessa ideia de uma mão invisível do mercado. Então isso é um exemplo muito claro de como o presente recria determinadas leituras em relação ao passado, claro, com intencionalidades políticas muito bem definidas. Então o liberalismo, na sua concepção original, não tem nada a ver com a defesa do Estado mínimo, ou
tem muito pouco a ver com a defesa do Estado mínimo ou com a ideia de uma mão invisível que regula o mercado. Então, começando aí a desfazer algumas ideias, alguns sensos comuns sobre essa doutrina política. Na parte 2 eu volto com vocês aí para nós aprofundarmos mais um pouco sobre como esses autores que eu citei vão pensar o próprio liberalismo e aí sim a ideia de uma liberdade econômica como algo fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Então, curta o vídeo, compartilhe, comente aqui embaixo e até a parte 2.